Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos reunidos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a este Pai infinitamente amoroso, bondoso, justo, que nos concede constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa iluminação espiritual. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Não podemos deixar de agradecer aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecer a todos vocês que aqui se fazem presentes. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela perseverança, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Recebam todos meu abraço fraternal e de gratidão imensa pela presença de todos vocês, de todas vocês, constantemente aqui conosco. E hoje, neste dia em que lembramos e que temos no nosso calendário como o dia do professor, o dia da professora, quero aqui abraçar fraternalmente e agradecido a todos os professores e professoras, abraçando a todos e a todas em nome da nossa irmã Vilma Guimarães, que se faz presente mais uma vez. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por este trabalho belíssimo, maravilhoso que todas vocês fazem, já fizeram e continuam fazendo por todos nós. Estes professores, estas professoras, que são os responsáveis por todos nós hoje na condição de profissionais, porque sem sombra de dúvida que ser professor, ser professora é a profissão das profissões, porque todos nós hoje que temos uma profissão, que já temos uma profissão, sem sombra de dúvida que vocês foram os responsáveis, sem sombra de dúvida que sem o trabalho de vocês eu não estaria hoje aqui na condição de um profissional que estou hoje. Então, muito obrigado a todos. Então, hoje, para não homenagear, que não temos condições de homenageá-los, mas lembrando e agradecendo a todos vocês, quero aqui citar uma frase do Cristo, antes de iniciarmos os nossos estudos do livro Luz Acima, o capítulo de número 19, que tem como título O Oráculo Diferente, ou seja, aquele intermediário, aquele médium diferente que aqui Humberto de Campos nos traz na figura de Jesus de Nazaré. Então, antes de começarmos aqui os nossos estudos deste capítulo número 19 do livro Luz Acima, quero aqui falar alguma coisa para os professores, para as professoras, começando com palavras de Jesus, conforme nós encontramos lá no Novo Testamento, quando Jesus nos disse: eu sou o vosso mestre. Então Jesus nos disse: eu sou o vosso mestre, todos vocês são irmãos. E aí nós encontramos no livro que tem como título O Mestre na Educação, de autoria de Pedro Camargo, ou Vinícius, foi o pseudônimo que ele usou. Pedro Camargo usou o pseudônimo de Vinícius, um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, O Mestre na Educação. Então aqui Vinícius nos fala da seguinte maneira, acerca do mestre, acerca da educação, acerca da instrução. Então ele começa nos dizendo o seguinte, que mestre é aquele que educa. Educar, segundo Vinícius, educar é apelar para os poderes do espírito. Educar é apelar para os poderes do espírito. O mestre, nos chama a atenção Vinícius, o mestre desperta as faculdades que estão adormecidas ou que se encontram dormentes e ignoradas
no âmago de cada um, naquela condição ali de ainda incultos, ou na condição de faculdades que estão adormecidas ali, na condição de faculdades que ainda não foram acordadas e nos colocam ali na condição de incultos ou sem cultura. Então aqui nos fala Vinícius ainda que a missão do mestre, a missão de cada professor, a missão de cada professor, a missão de cada mestre, não consiste em introduzir conhecimento na mente do aluno, na mente do discípulo. Então, a missão do mestre, ou a missão do professor, da professora, não consiste em introduzir conhecimento na mente do aluno. Se este não se dispuser, ou seja, se o aluno não se dispuser a conquistá-lo, jamais os possuirá. Então, o mestre, o professor, a professora, é um facilitador. Se o aluno, se o discípulo não se dispuser a conquistar o conhecimento, ele jamais os terá. E ainda ele acrescenta que há deveres para o mestre e há também deveres para o aluno. Cada um há de desempenhar a parte que lhe compete, a parte que lhe toca. E ainda ele acrescenta, não é de conhecimentos que precisam os homens. Não precisamos apenas de conhecimentos na atualidade, ou seja, apenas de conhecimento na atualidade, não é só disto que nós precisamos. Então ele diz, não é de conhecimento que precisam os homens da atualidade, responsáveis pela situação aflitiva dos dias que correm. Nós precisamos desenvolver os nossos sentimentos. É por isso que Vinícius nos fala que não é apenas de conhecimento intelectual que nós precisamos na atualidade. Nós precisamos desenvolver os nossos sentimentos, conforme nos chama a atenção o Espírito Emmanuel, que é preciso desenvolver as duas asas, as asas da razão e também aquelas asas do sentimento, ou as asas do coração. E ainda ele acrescenta que inteligência desenvolvida e culta, desacompanhada de senso moral, constitui sério perigo para a sociedade. Então, ele está correto quando faz esta afirmativa que inteligência desenvolvida, desacompanhada do senso moral, constitui sério perigo para a sociedade, porque uma intelectualidade altamente desenvolvida, desacompanhada de senso moral, sem sombra de dúvida que é uma arma muito perigosa nas mãos, simbolicamente falando, daquele que a conquistou, que conquistou apenas a intelectualidade e que ainda não conquistou e que não se esforça por conquistar a moralidade. E aí ele diz que os grandes males, e aqui ele faz mais uma afirmativa correta, que os grandes males que convulsionam o mundo não procedem dos analfabetos. Então, os grandes males que já aconteceram aqui com a humanidade, que continuam acontecendo, que convulsionam o mundo, eles não procedem, via de regra, daquelas pessoas incultas, daquelas pessoas analfabetas. E aí ele acrescenta que são as inteligências cultas. São as inteligências cultas e traquejadas, sem moralidade e sem fé, que urdem e executam os planos diabólicos de usurpação de direitos, de expoliações e de tirania das consciências. Então aqui ele nos lembra que não são os analfabetos quem praticam tudo isto, que executam estes planos diabólicos, que usurpam os direitos das outras criaturas, que praticam as expoliações e também que praticam as tiranias. Quem fazem tudo isto são as inteligências cultas que estão desacompanhadas de senso moral. É por isto que ele nos chama atenção para esta necessidade de desenvolvermos, trabalharmos constantemente para desenvolvermos não apenas a asa da intelectualidade, mas da moralidade. E ainda ele acrescenta que é preciso não confundir
instrução com educação. São coisas bem diferentes, são coisas bem distintas, conforme ele acrescenta que a educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. Infelizmente, quantas criaturas nós já tivemos a oportunidade, com certeza todos nós já tivemos a oportunidade de ter contato, inclusive nós mesmos, se não prestarmos atenção, que já desenvolvemos uma quantidade boa de intelectualidade, já desenvolvemos bem a nossa intelectualidade, a nossa instrução intelectual, e se não ficarmos ali naquela vigilância constante, conforme nos disse Jesus, nós iremos usar esta instrução intelectual desacompanhada de educação, porque educação nós não conquistamos, nós não a conquistamos nas escolas. As escolas, conforme nos diz o Espírito Emmanuel, as escolas oficiais do mundo, elas são responsáveis pela instrução, pela formação ali do profissional, mas não a formação do caráter. A formação do caráter, que é esta educação verdadeira, a educação moral, responsabilidade dos pais, responsabilidade dos lares. No lar, ou são nos lares, onde se encontram os primeiros bancos da escola da vida. Então é por isso que Vinícius nos lembra que educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. Você é altamente intelectualizado, altamente instruído, mas sem educação. E ainda ele diz que a instrução relaciona-se com o intelecto, a educação com o caráter, ou seja, a instrução é desenvolvimento ali do intelectual, ao passo que a educação é do caráter. E ainda diz que instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos sobre um ou vários ramos científicos. Então, instruir é ilustrar a mente, desenvolver a mente. Ao passo que educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. Ao passo que a instrução é este desenvolvimento, esta ilustração da intelectualidade, o educar é desenvolver os poderes do espírito. Então é por isso que ele nos chama atenção para essa necessidade de um trabalho constante, porque razão e coração devem marchar unidos, ou seja, desenvolver as duas asas, razão e coração, unidos na obra do aperfeiçoamento do espírito, pois em tal importa o senso da vida. Quero aqui agradecer o nosso irmão Eudes, lá de Trindade, onde nos fala graças vos damos, Senhor, por teres revelado essas coisas aos simples e humildes, e as teres ocultado aos doutos e prudentes. Aqui lembrando palavras de Jesus, palavras que nos mostram esta preocupação de Deus, dos espíritos amigos, de Jesus, dos espíritos de sabedoria, ir revelando pouco a pouco estes conhecimentos, estes esclarecimentos àquelas pessoas que já têm condições de manusear estas ferramentas. Porque muitos, conforme já falamos, conforme dissemos anteriormente nas palavras de Vinícius, muitos com intelectualidade desenvolvidas, os doutos, os doutores, ainda não têm capacidade de manusear, de utilizar estas ferramentas, porque não desenvolveram a parte da moralidade. Então aqui ainda nós lembramos, antes de começarmos o capítulo de número 19 do livro Luz Acima, que Jesus, quando nos deixou estes belíssimos ensinamentos que nós conhecemos como os seus evangelhos de amor, ele não deixou estes ensinamentos, ele na condição de mestre dos mestres, ele não nos deixou estes ensinamentos para serem base,
para a criação de religiões aqui na face da terra. Os ensinamentos de Jesus, conforme nos lembra o Espírito Hermance, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho do Cristo, é uma proposta educacional para o amor. Então, Jesus, na condição de mestre dos mestres, nos deixou estes ensinamentos na condição dos seus evangelhos como sendo esta proposta educacional para o amor. E aí chegamos, fechando este parêntese, chegamos nas palavras de Humberto de Campos, neste capítulo 19, que tem como título o oráculo diferente, oráculo naquela condição de intermediário ou de médium, que faz essa ponte mundo material e mundo espiritual, ou aquele local onde as pessoas iam consultar acerca do futuro, acerca do passado, acerca de desvendar também alguns mistérios da vida ou de alguma ocorrência que estava difícil de encontrar uma solução. Então, Humberto de Campos começa a narrativa da seguinte maneira: meu feiticeiro do Velabro, lembrando aqui, Velabro era um vale próximo de Roma, informava Túlia Prisca. Então, aqui ele começa essa narrativa com um diálogo de Túlia Prisca com Joana de Cusa, que já estudamos acerca de Joana no livro Boa Nova, o capítulo de número 15, um belíssimo capítulo do Boa Nova, que traz, em parte, a história de Joana de Cusa. Então, aqui ela nos fala, neste caso, Túlia Prisca conversando com Joana de Cusa, a mulher de Cusa, em Cafarnaum, ela dizia que este feiticeiro era muito prodigioso. E aí ela acrescentava, imagina que venho à Judéia a conselho dele, interessado em minha felicidade. É oráculo dos melhores. Então ela afirmava que aquele feiticeiro que ela consultava era um dos melhores. E aí ela informa que havia trazido aquele feiticeiro, aquele oráculo, da antiga Acaia, ou uma província romana, que tinha como capital a cidade de Corinto, que ela tinha trazido aquele cidadão, aquele oráculo, na última viagem que ela tinha feito a Acaia. E ainda ela diz que aquele oráculo lia os presságios e sabia antecipadamente quem venceria em qualquer dos jogos do circo. E aí acrescenta Humberto de Campos, Joana, que ao ouvir atenciosa mostrava singular estranheza na expressão fisionômica. Após ligeira pausa, continuou Túlia Prisca, piscando os olhos de forma apressada, e acrescentou que o marido dela, de Túlia Prisca, que chamava-se Druso, havia se apaixonado por outra mulher por nome Messia, a esposa de Flacos. O ciúme estrangulava-me o coração. Então Túlia revelava que o esposo havia apaixonado por uma outra mulher e que ela estava com muito ciúme. E que aquele oráculo por nome Tissafernes havia auxiliado, ou que estava auxiliando, mas só que ela queria buscar mais ajuda. E exatamente por isso que ela havia procurado Joana de Cusa, porque ela tinha conhecimento que Joana de Cusa estava tendo contato com um oráculo diferente que ela havia conhecido através de outras pessoas ou ouvido falar acerca do seu nome, Jesus de Nazaré. E é por isso que ela estava procurando, no caso Túlia Prisca, procurando Joana de Cusa, porque ela estava interessada em conversar com Jesus de Nazaré. E Jesus, sendo amigo de Joana, aí ela estava pedindo a Joana que levasse ela até Jesus, para que Jesus pudesse revelar alguma coisa diferente a ela. E aí ela diz, Joana, talvez não me conheça suficientemente. Devo confessar-te, porém, que gosto de consultar os feiticeiros de qualquer condição. Ouvi falar de um deles que se torna famoso nesta província,
Então, assim, as pessoas ouviam falar de Jesus e muitas delas classificavam Jesus como sendo um feiticeiro. Assim como Túlia Prisca, conversando com Joana, ela chamava Jesus de feiticeiro, que ela havia ouvido falar de Jesus como sendo um feiticeiro. Ouvi falar de um deles que se torna famoso nesta província. Sei que lhe frequentas a roda, não poderás conduzir-me ao mago Nazareno? Então aqui ela pergunta a Joana de Cusa, você que é amiga dele, deste feiticeiro diferente, você não poderia levar-me até ele? A interpelada, ou seja, Joana, fez o possível por esquivar-se. Não lhe cabia perturbar o mestre com visitas levianas e inúteis. No entanto, a insistência venceu a relutância e em breves minutos, já que elas estavam em Jerusalém, ou melhor, em Cafarnaum, em breves minutos, Jesus recebia-as na modesta residência de Pedro, em Cafarnaum. No olhar dele, ou seja, no olhar de Jesus, pairava a melancolia sublime de quase sempre. A jovem matrona, ou seja, Túlia Prisca, intimidou-se. Aquele homem não se nivelava aos vulgares ledores de sorte. Então ela já percebeu, quando encontrou com Jesus, viu a sua fisionomia, o seu olhar penetrante, que aquele não se nivelava aquelas pessoas comuns, aqueles homens comuns, na condição de ledores de sorte. De sua fronte, ou seja, da fronte de Jesus, partiam forças incompreensíveis que lhe impunham respeito. Então ela viu ali na fronte de Jesus o seu comportamento e que realmente ela deveria respeitá-lo. E não soube tratá-lo senão por Senhor, copiando a reverente atitude da amiga. Não conseguia dissimular o próprio assombro. O Nazareno parecia ignorar-lhe a elevada posição hierárquica. Então Jesus não estava, como se diz, nem aí para a sua posição hierárquica. Não se biografava. Jesus, ele não se biografava, ele não se gabava da sua condição evolutiva, não comentava os êxitos que lhe assinalavam a passagem junto do povo, encarava de frente, sem falsa superioridade e sem servilismo, e como trabalhador seguro de si, atento ao quadro das próprias obrigações, esperou que a visitante declinasse os motivos que a traziam. Então Jesus não questionou a ela o que ela estava fazendo ali, o que ela estava precisando ou esperando dele. Ficou esperando que ela o questionasse. E aí diz Humberto de Campos que Túlia Prisca, constrangida pelo inesperado, indagou com desapontamento: Senhor, conheceis o mago Tissafernes, que nos serves a casa? Então ela questionou, não tinha o que questionar a Jesus, então ela começou desta forma: o Senhor conhece o mago que serve a minha casa? E aí Jesus responde a ela da seguinte maneira: existem adivinhos em toda parte. Então Jesus não deu muita importância, não quis aprofundar, simplesmente falou: adivinhos como ele existem por toda parte. Principalmente, é lógico que Jesus não falou isto, trapaceiros como ele existem por toda parte. E ainda diz Humberto de Campos que Túlia Prisca, confundida pela observação inteligente, fez uma outra observação: venho até aqui buscando o vosso concurso. E aí Jesus questiona: que desejas de mim? O que você, já que você veio buscar o meu concurso, a minha ajuda, o que você deseja de mim? E aí ela diz: meu marido desviou-se do meu devotamento. Que dizeis a isto, Senhor? Então ela diz que o marido dela estava atraindo, e o que Jesus dizia acerca disto?
E aí Jesus diz a ela que a dor bem compreendida, é uma luz para o coração. Então Jesus responde a ela desta maneira tão inteligente, informando a ela e a todos nós que a dor bem compreendida é uma luz para o coração, uma luz para o nosso coração. E aqui quero apenas abrir um parêntese para fazer uma referência, depois todos nós poderemos buscar em o Evangelho segundo o Espiritismo, já que Jesus nos fala que a dor bem compreendida é luz para o nosso coração. Estudemos depois em o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de número 5, item de número 18. O item de número 18 tem como subtítulo Bem e Mal Sofrer. Será que nós já sofremos bem? Ou será que nós sofremos de forma incorreta, nós sofremos mal? Porque conforme nos disse Jesus, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Mas Jesus não quis dizer com isso que todos os que sofrem são consolados naquele momento do sofrimento. É preciso saber sofrer, é preciso não reclamar, é preciso agradecer, é preciso aprender as lições que aquele sofrimento tem como missão ou como tarefa nos trazer. E aí diz Humberto de Campos na sequência, após fechar este parêntese, nesta citação do Evangelho segundo o Espiritismo, que Túlia Prisca ficou assustada com aquela resposta de Jesus, que a dor bem compreendida é luz para o coração. E aí ela diz a Jesus, mesmo quando somos ofendidos? E aí Jesus responde com apenas uma palavra, sim, mesmo quando somos ofendidos. E aí ela questiona Jesus, não deveremos revidar? E aí Jesus também responde a ela e a todos nós, com a única palavra, revidar, nunca. Não devemos revidar? E Jesus responde, nunca. E aí ela faz um outro questionamento a Jesus, que é o questionamento que todos nós faríamos. E a justiça? Então, se você está sendo prejudicado ou prejudicada por alguém, se não é para revidar, não pode revidar, onde fica a justiça? É importante lembrar que quando nós questionamos e a justiça, em verdade, nós ainda não praticamos justiça ou não queremos que seja praticada justiça, mas em verdade nós queremos vingança. Porque aqui, nesses questionamentos de Túlia Prisca a Jesus, o que ela queria mesmo era se vingar do seu marido. E aí ela questiona Jesus, e a justiça? E aí Jesus responde a ela e a todos nós, que a justiça é uma árvore estéril se não pode produzir frutos de amor para a vida eterna. Então a justiça realmente é e será uma árvore estéril se não produzir frutos de amor para a vida eterna. E aí ela questiona ainda, desejais dizer, Túlia Prisca questiona Jesus, desejais dizer que se meu esposo desvaira, cumpre-me pagar por ele? E aí Jesus responde, não tanto, a felicidade é impraticável onde não haja esquecimento de culpas. E aí ela questiona Jesus mais uma vez, insinuais que devo perdoar a meu esposo? E aí Jesus responde, bem parecido com o que ele respondeu a Pedro, tantas vezes quanto forem necessárias. Precisamos aprender a perdoar tantas vezes quanto forem necessárias. E aí Humberto de Campos acrescenta que Túlia, irritada, descontrolou-se e observou. Ela fez uma observação a Jesus acerca do seu marido, que Druso é um devasso, tem sido implacável, algoz, compete-me respeitá-lo e amá-lo mesmo assim? E aí ela faz esse questionamento, o meu marido é um devasso, mas mesmo assim eu devo amá-lo e respeitá-lo? E Jesus responde a ela com um questionamento, por que não? Por que não? Quem não sabe renunciar aos próprios desejos dificilmente receberá o dom divino da alegria imperecível. Quem não sabe renunciar aos próprios desejos dificilmente receberá o dom divino
da alegria imperecível. E aí ela questiona Jesus mais uma vez: cabe-me então voltar, reassumir a governança doméstica e retomar a responsabilidade da educação de meus filhos, como o animal que se deixa atrelar ao carro insuportável? Ela tinha abandonado tudo, o seu lar, inclusive a educação dos seus filhos, deixando na responsabilidade dos escravos ou das escravas. E Jesus responde a ela: é no sacrifício que reside a verdadeira glória. É no sacrifício que reside a verdadeira glória. E aí ela responde a Jesus: reclamou a Patrícia desencantada. O meu mago, que é também da minha confiança, aconselhou-me o recreio, a alegria, ou seja, que ela também saísse para o mundo assim como o seu esposo estava fazendo. Não posso duvidar dele, é um oráculo completo, tem respostas infalíveis, vê os nossos deuses e ouve-os sempre. Então ela fez essa observação a Jesus acerca do seu oráculo particular, o seu médium particular, colocando este seu médium particular entre aspas, que ele era completo, que Tissafernes era completo, que sabia de tudo. Então por que ela estava procurando Jesus? E aí Jesus responde a ela da seguinte maneira, depois que ela faz um questionamento: admitis porventura esteja ele errado? Então ela questiona Jesus: admitis por acaso que o meu mago esteja errado? E aí Jesus responde a ela por último da seguinte maneira, conforme a anotação de Humberto de Campos, que a voz da nossa consciência, assim falou Jesus, a Túlia Prisca e a todos nós está falando, que a voz da vossa consciência não pode concordar invariavelmente com a opinião dos melhores amigos. O dever é mais imperioso que os presságios de qualquer adivinho. E aí ela questiona Jesus: e não tendes novidades para mim? Eu vim aqui em busca de novidade, você não tem novidades para mim? Venho de tão longe e não me agradais? Que mensagem recolherei desta visita? E aí Jesus responde a ela simplesmente: rogo ao Pai que a ilumine e abençoe. Então esta era a mensagem que Jesus tinha para ela, uma rogativa a Deus, que a iluminasse e a abençoasse. Assim também é a mensagem de Jesus para todos nós constantemente, esta rogativa permanente a Deus, nosso Pai, que nos ilumine e nos abençoe. Aí Humberto de Campos encerra este capítulo dizendo que neste instante, depois desta conversa de Túlia Prisca com Jesus, neste instante, Joana de Cusa apresentou as despedidas e lá fora, conturbada talvez pela imensa claridade do céu, casada aos reflexos diamantinos do lago, a nobre romana, ou seja, Túlia Prisca, falou desapontada: decididamente, este oráculo não é o mesmo. Ou seja, este oráculo é diferente. Este intermediário de Deus, este intermediário da luz aqui na terra, Jesus de Nazaré, realmente é diferente. Que possamos refletir acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e que possamos seguir os ensinamentos deste oráculo diferente. Seguir os ensinamentos, praticar os ensinamentos de Jesus de Nazaré em nossas atitudes, por menores que sejam na nossa vida, nesta longa caminhada rumo à iluminação espiritual, seguindo os passos do nosso Mestre de Nazaré. Paz conosco sempre.